Erased Volume 2, a tricentésima vigésima oitava HQ que eu estou lendo este ano, já chegando aí no final dessa meu desafio de ler uma HQ por dia durante o ano. Nesse segundo volume, ele termina com aquela ideia de que o protagonista, o Satoru, ele conseguiu utilizar a habilidade dele, que ele chama de Revival, na qual ele conseguia voltar alguns minutos no tempo, geralmente quando alguma coisa ruim está para acontecer com alguém, ele consegue usar essa habilidade para voltar para o passado, 17 anos antes, não, 18 anos antes, em fevereiro de 1988, quando ele tinha 10 anos e antes de começar uma série de sequestros e assassinatos seriais de crianças de idade escolar, da idade dele, na verdade, gente que ele conhecia, crianças que ele conhecia, e isso depois de ter presenciado a mãe ser assassinada, não. Ele não presenciou a mãe ser assassinada, mas encontrou a mãe morta, viu o assassino fugindo, perseguiu o assassino e percebeu que na verdade o assassino fez tudo aquilo para que ele mesmo fosse incriminado do assassinato da mãe. E se vendo diante de um policial e da possibilidade de ser capturado, ele consegue fazer essa grande volta no tempo, forçando as habilidades dele e se vê quando ele é criança. E depois de uns instantes de confusão em que ele vê a mãe e quase chora de emoção porque a mãe dele viva e ele percebe essa oportunidade de viver de novo com ela, porque apesar da personalidade dele ter sido estabelecida como um cara meio que detesta a mãe, que não gosta das coisas que aconteceu com ele, que não consegue lidar com ninguém, quando ele se vê na pele de uma criança, ele logo nota aquela nostalgia de estar de volta naquela cidadezinha de Hokkaido, de estar com a mãe dele ali viva e presente, e ele é logo dominado por essa sensação de caramba, eu posso estar vivenciando isso aqui de novo. Minha mãe morreu, mas percebi que ela gostava de mim e agora eu tô aqui de volta, eu posso compensar isso, estar sempre presente dela. E eu acho interessante a forma como colocaram aqui, porque, francamente, se ele mantivesse aquela personalidade de, sei lá, estilo meio Sasuke que ele tinha quando era adulto, o mangá ia ser um porre, porque ele ia ser uma criança muito assim, com a mentalidade de um adulto, sabe, muito, como posso dizer, superior, meio que. Não exatamente. Superior, com aquele ar de superior, de pessoa que tá lá. Eu sou uma criança, mas não, eu sou foda, eu sou um cara foda e eu vou aqui sendo criança fazer tudo que eu não fiz antes e blá blá blá, olhando pros lados assim, com os olhos meio semicerrados, de prestando atenção e tudo mais. E não é o que acontece. Talvez tenha sido um pouco rápido demais a forma como ele aceita que ele retornou a ser criança e de perceber as possibilidades que ele tem diante dele, mas eu curti como o autor usou a personalidade dele de adulto na forma dele de criança, porque assim, mesmo sendo adulto em corpo de criança e consequentemente sabendo coisas que ele não tinha como saber quando criança, é, sentindo coisas que ele não tinha como sentir quando criança e tendo uma maturidade muito maior do que, obviamente, qualquer criança da idade dele, ele ainda assim não deixa de ser uma pessoa cheia de medos, cheia de ansiedade, cheia de momentos de fraqueza, e mesmo sendo um adulto com um corpo de criança, isso fica claro, e a forma como isso demonstra essas ansiedades e medos dele, é claro, vão ser em gestos infantis porque ele está num corpo de criança. Mas dá pra ver que, pelos pensamentos dele, pela forma como ele fala, de ponderando, e o que ele tá, as coisas que ele está analisando, as coisas que ele está pensando, dá pra ver que a personalidade de uma pessoa que voltou no tempo e está no corpo de criança, mas que é um adulto. E eu gostei como o autor fez isso, não achei que ficou forçado a personalidade dele no corpo de criança, e eu até me surpreendi de certa forma. É claro que, estando diante dessa situação, percebendo que a mãe tá viva agora, mas que a morte dela no futuro tem a ver com os assassinatos que ocorrem agora, e vendo a amiga dele, amiga não, a colega de classe dele, Hinazuki, que seria a primeira a ser assassinada, ele percebe que ele pode tentar mudar o futuro, e que o conhecimento que ele tem do que vai acontecer, e ele pode resolver essa situação e salvar a garota, e também salvar a mãe dele.
E apesar de ele ter sido estabelecido como um personagem antipático, um personagem que não se dá bem com ninguém, mesmo no futuro ele já tinha isso de que esse ímpeto de querer salvar as pessoas que não têm nada a ver com ele, mesmo que a revelia da própria segurança dele. E aqui ele, criança, vai analisando as coisas, vendo que a Hinazuki foi avisada porque ela ficava muito tempo sozinha, passava muito tempo sozinha no parque. E ele começa a pegar amizade com a Hinazuki, não querer deixar ela sozinha, insistir em ficar perto dela, querendo conversar com ela, tentando entender ela. E aos poucos a Hinazuki vai se abrindo e vai formando meio que um pequeno uma relação de como um namorico de criança entre eles. Uma situação que o personagem, que é um adulto, acha meio desconfortável, mas que em certos momentos acaba se deixando levar. Afinal, ele está naquele clima, ele tá num corpo de criança, e querendo ou não, ele acaba, mesmo sendo adulto, se deixando transformar um pouco pelo ambiente que ele está. Mas ele sempre fica em mente de que ele está lá para tentar deixar a colega dele menos com cara de uma vítima potencial e de ajudá-la. E os sentimentos que vão surgindo, principalmente dela, mas de certa forma também em relação a ele, talvez, não sei se ele dizer se ele se apaixona por ela, mas é muito provável que ele se apaixone pela ideia de que pode salvá-la e de que acaba sendo levado por esse clima, mas em momento nenhum fica um lance meio creepy de forma nenhuma, e inclusive ele não tenta forçar a barra, ele não tenta criar essas situações, e como os japoneses são muito recatados nesse sentido, não fica uma coisa muito grotesca como seria de um adulto em corpo de criança tentando namorar outra criança. É, não é o que ele está tentando, ele está de fato só tentando salvar ela, e as coisas que surgem são meio que consequência e muito de tipo inocente até do lado dele, de um adulto que é, sabe que não está tentando fazer nada de errado. E quando ele pega a mão, na mão dela e ela fica meio que ruborizada e meio que sentindo um crush por ele não está de fato pegando a mão dela com segundas intenções, além de mostrar para ela a segurança de que ela não está sozinha e de mostrar para quem estiver olhando de que ela não é uma garota que está sozinha, então ela não é uma vítima potencial. Mas então eu gostei dessas construções, gostei também dos amigos do Satoru criança, como por exemplo o Kenya, que é um garoto bem esperto também para a idade dele, mas que eu não acredito que tenha nenhuma habilidade de voltar ao passado, nem nada do tipo. E eu realmente curti os desenvolvimentos, eu acho que esse mangá aqui no passado, esse volume do passado foi muito melhor do que o volume 1 que foi no presente, e não foi um volume ruim, que eu fiquei bem grato por essa obra. Eu acho que uma grande crítica que eu tenho a fazer é que o autor ele cria uma tensão, ele cria um mistério por trás de quem seria o assassino, quem seria o assassino serial. E ainda que boa parte do interesse da obra, da parte interessante da obra, seja esse retorno ao passado do Satoru, e tentar proteger os amigos deles, os conhecidos, tentar impedir que as pessoas morram, o mistério sobre quem é o assassino fica meio que em segundo plano, e a ideia seja mais mostrar os passos do personagem, ainda assim o autor busca esse mistério de quem é o assassino. E ele ativamente quer que isso seja um mistério, que isso seja revelado no final. Mas o autor é péssimo nisso, aparentemente, porque lendo esse volume, hum, lendo muito pouco desse volume, eu já tenho certeza de quem é o assassino, de quem é o serial killer. E talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não vou estar enganado. E não vou falar aqui para se alguém estiver caindo aqui de paraquedas e que tiver interesse em ler o mangá, e como ainda não foi revelado nesse segundo volume, eu não vou falar. Mas apenas vou dizer uma letra do nome do personagem. No nome não, mas é uma letra para identificar o personagem que é um PR. Vou tentar identificar o personagem dessa forma, PR. E depois, em algum momento, quando o assassino for revelado dentro do mangá, eu vou explicar o porquê dessas letras. E eu espero que isso não dê muita bandeira de quem é minha desconfiança, para que ninguém tenha spoiler nada do tipo. Mas eu vou tentar só falar da identidade desse serial killer um volume depois dele ter sido revelado, para que quem estiver acompanhando o mangá e acabar vendo esses vídeos não se sinta spoilado. Mas isso não vai acontecer dada a quantidade mínima de pessoas que assistem meus vídeos. Mas enfim, vou ficando nessa, então fiquei minha recomendação até o segundo volume desse mangá, ele está sendo muito legal. E nesse segundo volume eu quase já consegui ignorar
o desenho dos olhos dos personagens, que eu achei bem estranho no primeiro volume. Continuo elogiando a edição da JBC e realmente está sendo uma experiência legal de Erased. E eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo, onde eu retornarei com A Guerra de Shotorum, que é o terceiro volume da HQ do Darth Vader, do novo canon de Star Wars na Disney. E vou ficando aqui e até a próxima.